Em primeiro lugar, dava as boas-vindas à professora Noélia Pedrosa e às suas convidadas, as alunas Matilde e Elisa, da Escola EB1 de Montreal. Bem-vindas à Biblioteca Municipal de Leiria, à nossa oferta online. O motivo desta presença tem a ver com um livro especial que se chama Um Rato de Biblioteca. E nesta conversa informal, eu queria dizer como preâmbulo que o que me suscitou neste livro é que é um livro diferente, é um livro invulgar. E, portanto, a primeira questão que colocava à professora Noélia é como é que surgiu Um Rato de Biblioteca? É assim, o Rato de Biblioteca surgiu no contexto de muitas complicidades que existem numa sala de aula. Começou como uma brincadeira e que originou um desafio. Foi um desafio dos meus alunos, da turma toda. E como foi proposto, e eu fui desafiada por eles, eu se calhar vou deixar uma das minhas meninas contar como é que foi. Matilde, queres tu? Então, um dia a professora escreveu uma coisa para nós copiarmos no quadro. E depois uma menina que se chamava Carolina perguntou se era para copiar na nossa folha o que estava no quadro. E depois a professora disse que não era para os ratos que passavam aqui à noite. Que estudavam. E num dia desses... E isto repetiu-se várias vezes. Cada vez que a professora escrevia no quadro, a Carolina perguntava sempre, não era? Sim. E num dia desses, a professora disse que isso era para os ratos, que vinham à noite, e disse que também isto um dia haveria de se tornar uma história. E nós, alunos desafiantes, pedimos para ela escrever a história. Só que seria uma coisa completamente diferente, não seria nada a ver com os ratos que vinham aqui. Porquê? Porque a professora ganhou vida com as mãos. Então ela começa a escrever uma coisa, só que depois... Sai outra coisa completamente diferente. Ou seja, quando me disseram, professora, escreve essa história, eu escrevi. E quando comecei a escrever, talvez por diversos motivos e inconscientemente, porque nós também temos uma biblioteca que começou do nada, provavelmente, inconscientemente, os ratinhos encaminharam-se para essa biblioteca. E é uma biblioteca que nós, inicialmente, começou com a colaboração da comunidade. Foi com a recolha de livros da comunidade. Neste momento tem uma coleção de livros já muito bom e o espaço já não chega e estamos aqui a trabalhar, nós, com muito carinho e com os pais também, para uma biblioteca nova. Provavelmente, quando eu comecei a escrever sobre este ratito, começo ali a pensar na biblioteca e isto começa-se a encaminhar para a biblioteca. A partir daí, nasceu um rato que, afinal, não veio para esta sala, foi antes para a biblioteca, um rato de biblioteca. Nós, para depois quem nos está a ouvir e a ver, achei curioso quando contactei pela primeira vez que falei com a professora Noélia sobre este projeto, o ter arranjado esta imagem do rato de biblioteca, porque nós crescemos, e os pequeninos também percebem isso, e vocês sabem, Matilde e a Elisa, que esta ideia de que o rato de biblioteca, o que é que para vocês representa um rato de biblioteca? Eu tenho aqui uma menina que é um ratito de biblioteca, não é, Elisa? Então diz lá, Elisa, um ratito de biblioteca, o que é que tu és? Eu gosto muito de ler, gosto muito de andar a ler uns livros. E, basicamente, aqui, quando tenho tempo livre, estou sempre... Passa muito tempo na leitura. Um rato de biblioteca, a nossa Elisa. Porque nós temos que associar, portanto, um rato de biblioteca, para quem nos ouve, é aqueles meninos ou aquelas meninas, ou mais novos ou mais velhinhos, que são muito curiosos, querem saber tudo, e nós, para sabermos, só através dos livros. Ou pode ser pela nossa experiência, contactar com outras pessoas, mas os livros são uma fonte, é um sítio onde nós aprendemos, certo? E, portanto, achei que a ideia da professora foi excelente, desta história de um rato da biblioteca. E toda a história, é evidente, nós hoje aqui não vamos apresentar a história toda, porque também tirava um bocadinho o interesse depois à história. A ideia é percebermos um bocadinho este projeto. E para quem nos está a ver, a ideia é perceberem que isto é um projeto que envolve a professora, os alunos e a comunidade, os pais, etc. E que, neste momento, é um livro que está a ser realizado. Ou seja, deste sonho da professora e dos alunos vai surgir um livro, não é? E o que eu queria perguntar à professora, juntamente com as nossas convidadas também, como é que tem sido todo este processo da adesão dos pais, da professora, dos alunos, como é que tem sido
este bebê que nasceu aí na EB1 de Montreal, não é? Este bebê já nasceu há 2 anos. Ou seja, eles ainda estavam no segundo ano, agora são meninos que estão no 4º ano, começou há 2 anos. Quando eles me pediram a história, foi a primeira vez que tiveram em contacto com a história. Eu apresentei-lhes a história e desafiei-os a eles. Eles desafiaram a mim e eu desafiei-os. Agora, a história precisa de desenhos. E começámos a desenhar. Primeiro, o que é que nós escolhemos? O rato, a personagem. Sim, como é que fizemos? Toda a gente viu o rato, da sua forma, e depois votámos. Escolhemos um rato. Depois, olha, podes mostrar, sim, mostra. Ficou assim o rato que nós escolhemos. Este é o nosso rato de biblioteca. Ou seja, no contexto de muitos desenhos que surgiram, votámos por uma personagem principal. A partir daí, fomos aos poucos construindo as ilustrações das outras partes dos livros. Portanto, foi crescendo durante 1 ano e meio, sensivelmente, à volta disso. Ficou pronto e fizemos a composição. E isto foi numa altura, quando é que se faz a composição do livro e dos desenhos? Numa altura em que estávamos, em que a palavra de ordem era para afastar. Havia distanciamento muito distanciamento, e ainda é. E esta ideia de pegar neste livro para tentar diminuir o distanciamento revelou-se uma ótima ideia, porque o livro depois veio aqui unir os alunos, veio unir a professora, veio unir os pais que gostaram muito do trabalho dos seus meninos e juntamente nos empenhamos em que fosse possível este livro tornar-se um objeto físico. E a partir daqui organizaram-se workshops, pediu-se a colaboração da Junta de Freguesia, também fomos bater à porta da Biblioteca Municipal, já numa etapa posterior, ou seja, tivemos aqui um envolvimento de muitos elementos da comunidade que acreditaram no nosso projeto. Houve aqui um elo de ligação para diminuir distâncias. E eu acho que funcionou muito bem a esse nível. Estamos todos muito empenhados. Os meninos estão interessantíssimos. Eu achei curioso, agora quando a Matilde e eles estavam a mostrar o rato, o vosso rato é muito comprido. Porquê é que é assim tão comprido? Não, assim, um ar de criatividade, para não ser só um rato normal. Uma coisa criativa. Algo diferente. Inovador. Inovação. Não, é completamente diferente e, portanto, nisso estão de parabéns todos. E pronto, é evidente que depois nós falaremos mais depois sobre o livro, mas esta lógica de um rato, portanto, vocês têm a noção de uma biblioteca e, portanto, nesta vossa história, que depois as pessoas mais para a frente vão perceber, porque hoje não podemos desvendar tudo, não podemos mostrar tudo o que o livro tem, não é? Este rato vai mudar tudo dentro de uma biblioteca, ou seja, cada um de nós, a professora, eu, vocês, toda a gente, pode mudar um bocadinho os locais, não é? Este é só para vocês também com este livro passaram esta mensagem, esta ideia de que as pessoas podem fazer a diferença nos locais, como a professora fez a diferença na escola, vocês também fizeram a diferença na vossa escola, e este rato também fez a diferença, pois quem um dia ler a história, também fez a diferença na biblioteca. Porque a biblioteca era assim um sítio um bocadinho com muito pouca gente, um bocadinho abandonado, e este rato veio dar uma nova vida, não foi? Primeiro, ele era um rato quê? Calmo, Madrid. Depois foi à procura de um sítio muito calmo e descobriu que a biblioteca era assim muito calma, muito calma? Não, era um sítio cheio. Era um sítio que podia viajar, livros. E ele não só mudou a vida da biblioteca, como conseguiu também mudar a vida das pessoas que viviam à volta da biblioteca. E que iam à procura de quê? Livros. Sim. Ou seja, houve aqui uma grande mudança. Sim. E o rato conseguiu. Com a biblioteca. E, portanto, vocês também são uns ratinhos, neste caso, mas pequenininhos, que também, com este livro, com a ajuda da professora e de toda a gente, porque eu acho que este livro vai ser muito importante para vocês, para a comunidade de Montreal, mas também vai ser importante para o Conselheiro e para o resto do país. Porque eu acho que esta experiência que vocês fizeram é uma experiência diferente e que é evidente que os autores dos livros trabalham os livros, os escritores, os ilustradores, mas não há nada como serem vocês a fazer. Quer dizer, eu acho que vocês devem ter um grande orgulho do que fizeram, certo? Sim. E têm. Vocês são vaidosos com o vosso livro, ou não? O que é que vocês estão à espera muito?
se ele acaba de ser feito e principalmente para o Dia das Crianças, que é o dia que vai ser lançado. Ainda não Vai ser um dia sabemos. muito É mais ou especial. menos por essa altura, não é? Sim. Um livro especial, não é? Porque nasceu de vós. Esta é uma parte também muito importante, é o envolvimento dos alunos. Ou seja, neste momento, se a história que foi pedida para eu escrever, neste momento não é uma história minha, deixou de ser. Neste momento é uma história que é nossa, minha deles, e que se foi adaptando também às ilustrações deles, e é uma história que estendeu-se às pessoas que connosco colaboraram. Eu agora colocava uma questão à professora Noélia, que é o seguinte: o ser professora do ensino básico é de uma grande exigência, porque tem muitas crianças, porque tem muita coisa para ensinar. Como é que a professora conseguiu compatibilizar a elaboração do livro, as ilustrações, juntamente com as atividades normais da escola? Porque o primeiro ciclo tem essa mais-valia, que é o facto de ser monodocência. Ou seja, eu tenho uma grande flexibilidade ao nível de conjugar aqui as áreas curriculares, conjugar tempos, conjugar, articular várias disciplinas e trabalhar de forma transversal. E, efetivamente, um livro envolve aqui muitos saberes. Envolve a parte do português, envolve a parte artística, envolve a parte do conhecimento do meio e nós no primeiro ciclo, apesar de ser, como disse muito bem, um nível de ensino que é exigente, nós no primeiro ciclo temos essa grande vantagem. Como somos nós que estamos sempre com os alunos, conseguimos articular. E depois é também, resultou um bocadinho também, como eu lhe disse há pouco, não foi um projeto que nasceu para ser feito. Ele nasceu espontaneamente. E espontaneamente se foi desenvolvendo. Ou seja, não havia timings, não havia especificidades, não havia obrigações. Nós fizemos isto sempre com muita carolice. Ilustrámos hoje um bocado, daqui a 15 dias voltámos a ilustrar outro bocado, e foi assim aos poucos, foi mesmo carolice, e de repente, ao final de 1 ano e meio, estava ali uma coisa muito engraçada, sem grandes exigências. O que achei curioso ao folhear um bocadinho a história, é a história de que quando começamos a ver a história, temos vários tipos de ratinhos, não é? Temos vários tipos de ratos. Eu percebi a história, já falávamos da história do rato, nós normalmente associamos o rato a uma coisa que é má, que é uma coisa suja, que é uma coisa que propaga, que transmite as doenças, que tem uma carga, tem uma ideia negativa do rato. Este livro também, para além da maneira como ele foi feito e da mensagem que passa, da importância das pessoas lerem, da importância da leitura para aproximar as comunidades. Outra coisa que eu achei muito curiosa é, para além do personagem principal, vocês terem escolhido os ratos como os elementos desta história, não é? Sim, o Ratos foi mesmo com uma brincadeira que nós me falávamos, com a Carolina sempre a perguntar ao professor, isso aí é para nós? Ó professor, isso somos nós que vamos escrever? Ó professora, tu estás aqui. E eu, a partir de determinada altura, comecei a brincar com ela. Não, Carolina, isto não é nada para nós, isto vem ao ratitos aí à noite, e isto eu estou a fazer tudo para os ratitos. Nasce a partir daí, precisamente a partir desse momento, sempre com, e muito quando, apesar de toda a mensagem que vai neste livro, principalmente a origem dele está exatamente na cumplicidade que nós conseguimos com as nossas crianças numa sala de aula, que é algo fantástico e é muito enriquecedor, porque nos provocamos mutuamente. E a partir dessas provocações nasce conhecimento. E nasce conhecimento para eles e para nós também, que é muito importante. O rato, pois é um pouco também como as histórias dos lobos. E há tantos contos dos lobos, onde ele aparece como um personagem má, e agora também já começamos a mudar essa ideia um bocadinho, não é? Nem sempre as coisas são más. Nós temos que começar a olhar para as coisas de outra perspectiva. E o facto é que este rato, no início, era um rato que se sentia um bocadinho triste e infeliz, porque todos na comunidade dele, todos tinham uma função. E ele não se enquadrava em nenhuma função daquelas. E claro, no final do livro, ele acabou por encontrar o papel dele e a importância dele. E todos nós, também passa um bocadinho esta mensagem, todos nós temos o nosso papel e a nossa importância no contexto em que vivemos, tal e qual como este caso. Como eu disse no princípio,
Este livro surgiu deste trabalho da professora com os alunos e com os pais e com toda a comunidade. Neste momento, falando previamente com a professora, o livro está a ser trabalhado, está a ser produzido, para depois surgir o exemplo físico. Não temos ainda datas, não vamos adiantar aqui datas. Para partilhar com todos, que nós combinamos com a professora Noélia, temos a vontade de receber aqui na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, quando este livro sair, quando ele for uma realidade, podermos fazer uma apresentação física, ou seja, vocês virem aqui com a professora, com as pessoas, ainda que seja num contexto de pandemia, não sabemos como é que isto vai evoluir, mas que possam vir aqui à biblioteca, porque é completamente diferente, é muito agradável falar com vocês pelo computador, porque é a única realidade que temos agora, mas será muito mais importante vocês virem à biblioteca, até porque é um rato de biblioteca, a nós diz-nos muito o papel da biblioteca, a importância da leitura para todas as pessoas, e portanto já combinámos isto previamente com a professora, temos essa ideia, não sabemos ainda datas, vamos discutir entre nós essa situação, queremos que seja a curto prazo, mas queremos muito apresentar, temos muito gosto de receber na Biblioteca de Leiria este livro quando ele estiver pronto, e dizer-vos a vocês que nós temos algumas limitações de tempo, foi um gosto falar convosco, agradeço especialmente à professora Noélia Pedrosa e também às nossas convidadas, às alunas Matilde e Elisa, dizer que eu acho que quem nos vai depois ouvir vai perceber um bocadinho, ter um bocadinho a noção, como se tiram no novelo Alain, perceber um bocadinho o que é esta história. Hoje a ideia era perceberem o que é esta história, e depois, quando o livro estiver presente fisicamente, for já existente, nós vamos apresentá-lo e vamos voltar a falar no livro. Queria agradecer mais uma vez à professora Noélia e às alunas Matilde e Elisa o terem participado nesta apresentação, entre aspas, do livro, Um Rato de Biblioteca, da professora Noélia e dos alunos EB1 de Monterreal, e esperamos ver-nos numa próxima oportunidade, presencialmente, fisicamente. Nós agradecemos muito e também queríamos dizer que quando tiverem a oportunidade de folhear o Rato de Biblioteca, não se vão arrepender, porque ele está muito quê? Muito bom. Muito bom, mesmo muito bom. Muito obrigada. Professor e alunas, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada.